Lê aqui, por gentileza. Deus amado, como é difícil dar, hein? Diga comigo, deem e receberão. Lucas 6,38. Lucas 6,38. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. Também diz, ele será generoso, e as suas bênçãos, ou as bênçãos que lhes dará, serão tantas, que vocês não poderão segurá-las nas mãos. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Sério, né? Sim ou não? Então a definição é sua, do que você quer. Ela é nossa. Porque se vocês derem, receberão. Suas dádivas voltarão a vocês em medida cheia e transbordante, apertada, sacudida para dar lugar a mais um pouco, até derramar. À medida que vocês usarem para dar, grande ou pequena, será usada para medir o que lhes derem de volta. Entreguem a vida, vocês receberão de volta não só isso. O retorno será cheio de recompensa e bênçãos. Dar, diga comigo, dar é o caminho, não ganhar. Primeiro a gente dá, depois generosidade, diga comigo, produz generosidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu de fé, de amor, que vem de Cristo Jesus. 2 Pedro 1,2 diz, graça e paz, diga comigo, graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Você sabe que hoje eu estava falando sobre, a gente sempre fala sobre o poder, né, que há nas palavras, nas declarações, nós vimos ontem, hoje eu falei um pouco sobre isso, eu recebi muitas mensagens sobre isso, a respeito daquele testemunho que nós ouvimos ontem. E aquela imagem que nós visualizamos, daquele câncer, aquela coisa feia. Quem não viu a imagem, levanta a mão, por favor. Quem não viu, levanta a mão. Não viu? Então, nós ouvimos um testemunho ontem, eu fiz questão, não só pelo o poder do testemunho, mas pela a seriedade da legalidade. Semana passada nós falamos, talvez quase a reunião inteira, sobre o poder das palavras. Não é verdade? O poder das palavras, o poder das declarações.
E aí, essa pessoa compartilhou ontem conosco sobre as legalidades que ela deu com a boca, usando palavras inúteis, palavras que não devem ser faladas de maneira alguma. Então ela dizia: se isso não for verdade, ou se isso não for assim, que Deus coloque um câncer em mim. Como, sabe aquelas palavras tolas, aqueles juramentos tolos que a gente faz nas imaturidades? Então para quem não viu, mostra aí para eles. 45 centímetros de câncer. 45, esse monstro aí, ó, estava comendo ela por dentro, ó. Se você está conseguindo enxergar, ali no cantinho é a mão do médico. Então a mão do médico quase some no meio de 45, quer dizer, maior do que essa folha sulfite, do monstro comendo a pessoa por dentro. A legalidade pela boca, porque a Bíblia fala que o diabo, pela sua língua, ele vai alterar o curso da sua vida. Então, por que o senhor está falando sobre isso hoje? Porque o mesmo câncer que come a carne de uma pessoa é o câncer que come a vida financeira de uma pessoa, que devora, que destrói, pelas legalidades, pelas palavras desnecessárias. Porque por nossas palavras nós seremos justificados ou condenados. Então, muitas pessoas nas suas precipitações, achando que vai chamar a atenção de alguém, ou de alguma coisa, ou do mundo espiritual, fazem suas reclamações, suas murmurações, suas palavras, seus questionamentos. E palavras, elas têm poder, são legalidades, né? Não vou repetir novamente, porque nós falamos sobre isso a semana passada e vimos a legalidade que nós podemos dar alterando o curso da nossa vida simplesmente com as palavras, para bem e para mal. Então, isso nos chama a atenção porque muitas vezes, quando eu deveria fazer declarações, confessar a palavra, porque a palavra precisa ser confessada, aquilo que você crê, você confessa e você possui. Diga comigo, aquilo que eu creio, eu confesso e eu possuo. Então o que você crê, você confessa e você possui. Quando eu deveria crer, confessar e possuir a palavra, a Bíblia diz que a fé, diga comigo, é o título de propriedade. Então, a fé é o título de propriedade. Se nós somos de Cristo, nós somos descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa, ok? Deus tem uma aliança com Abraão e nós somos herdeiros dessa promessa. Se a fé é o título de propriedade, o que é um título de propriedade? O título de propriedade é um documento. Por exemplo, um exemplo de um documento de um carro. O carro pode estar no seu nome, ou não estar no seu nome. Está no nome de alguém, mas está na sua posse. O carro pode ser seu, mas não está na sua posse. Então, tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz, a Bíblia diz que a fé é o nosso título de propriedade. Nós possuímos pela fé. Então, quando nós entendemos isso, nós lutamos pelo que é nosso. Quem está de carro aqui? Se você chegar ali na porta e pegar de repente alguém querendo mexer no teu carro, o que você faz? Opa, psst, esse carro é meu. Não é verdade?
esse carro é meu, porque ele é seu, está no seu nome. Você é o proprietário desse carro. Se alguém tirar o que é seu e é seu, e te dá autoridade para você chegar e dizer, é meu, eu vou tomar posse do que é meu. Só que na fé muitos não fazem isso. É nosso. Então o que o Senhor falou ao povo de Israel na terra prometida? Eu dei a vocês, vão e possuam. Já com a garantia da vitória. Eu dei a vocês, vão e possuam. Vocês já têm o título de propriedade. Agora vai lá e toma posse. Quem está entendendo? Paulo fala que, apesar dos erros cometidos por pura ignorância, o Senhor transbordou em favor na vida dele. Ele foi cheio de fé e amor que emana de Cristo, apesar de toda a ignorância. Mas quando ele entendeu, a fé mudou. Nós falamos ontem, esse versículo aqui, entramos na profundidade dele. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham e desfrutem da vida e a tenham em abundância, diga comigo, ao máximo, até transbordar. Então o que é abundância? É uma onda de abundância. Nós pegamos ontem no hebraico, no latim, no grego, trazendo todo o significado da palavra abundância. O que significa a palavra? O poder que há nessa palavra. O que significa abundância de um modo geral? Então o Senhor veio para nos dar essa vida, essa onda poderosa de abundância. Promessa para todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem. Então, a salvação em Jesus traz à nossa vida uma abundância de bênçãos. Diga comigo, suas bênçãos são infinitas. É para todas as áreas da vida, mas isso tem que entrar. É como eu disse ontem, o que acontece? Por que muitas pessoas têm dificuldade? Porque não romperam. Não romperam com o sistema, não romperam com a criação, não romperam com as experiências que viveram, não conseguiram romper. E aí, continuam limitados e escravizados a uma vida de escassez. Muitas vezes, pensando errado, falando errado, dando esse tipo de legalidade. Eu estava falando hoje pela manhã, quem me ouviu hoje pela manhã, esse negócio de falar é tão sério, que quando o povo estava prestes a tomar posse da terra prometida, que é o exemplo que eu tenho dito para vocês, que a cada dia, diga comigo, a cada dia de incredulidade, gerou 1 ano de consequência. 1 ano no deserto. Cada dia de incredulidade. Então eles passaram 40 dias na terra prometida espiando, mas foram incrédulos. Falaram só o que não devia. E quando eles começaram a falar assim, uns aos outros, eles conversavam com eles e diziam assim, nós não temos condição de tomar posse dessa terra, nós não temos condições de vencer esses gigantes, nós não temos condições, eles são maiores que nós, são mais fortes do que nós, Deus nos trouxe aqui para nos entregar nas mãos desses gigantes, nós parecemos gafanhotos diante deles, começaram entre eles. E aí, de repente o Senhor vem e diz o seguinte, como vocês falaram aos meus ouvidos, assim eu farei. Vocês não disseram que vocês não podem? Vocês não disseram que eu trouxe vocês para vocês caírem aqui no deserto? Assim será feito na vida de vocês. Olha como é sério. E eles estavam falando conversando entre. Por isso que não compartilhe, viu? Tem alguém aí que esteja no meio, você já sabe. Você quer fazer suas lamentações, por favor me poupe delas que eu não vou compartilhar com você. Não vou ser conivente, essa não é a minha fé, isso não é o que eu creio, se é a sua fé, aí é um problema teu, mas não é o meu. Estava lá o povo, todas as vezes que o rei da Síria
armavam uma emboscada contra o rei de Israel, Deus vinha e revelava ao profeta Eliseu. Aí o profeta Eliseu vinha e dizia o seguinte: guarda de passar por tal e tal lugar, porque tem uma emboscada para você. Todas as vezes era alertado. Aí um dia ele chega e fala assim: peraí, tem alguma coisa errada. Quem é contra nós aqui? Quem está nos traindo? Tem alguém nos traindo, porque todas as vezes que nós armamos emboscada, o que acontece? Alguém vai e alerta. Aí vem alguém e diz assim: não, meu senhor, é o profeta Eliseu. Deus revela a ele o que o senhor fala na sua cama, no seu quarto de dormir. Ele sabe até o que é falado no seu quarto. Acelerou o coração aí? Hã? Porque você está achando que às vezes Deus não está ouvindo o que você fala no seu quarto, o que você fala na sua intimidade. Ah, eu vou na igreja, mas você fala, dentro da igreja você fala certo. O problema é quando você sai da igreja você fala errado. Dentro da igreja eu mando você repetir, você repete. Não é verdade? Eu falo, repita comigo, você repete. Então o problema não é dentro da igreja. O problema é o que você faz fora. São as palavras que você declara fora, são as atitudes que você tem fora. Esse é o problema. Então, olha que coisa. Até o que o senhor fala no seu quarto é revelado a ele. Porque Deus revelava. Então quer dizer que Deus estava escutando. Deus estava vendo o que estava sendo pensado e falado. Olha como é sério isso. Então, vamos lá, diga comigo: como é feliz aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Por que esse cara é feliz? Porque ele anda nos caminhos de Deus. Se ele anda nos caminhos de Deus, Deus anda com ele. É por isso que ele é feliz. E mais, você desfrutará o fruto de seu trabalho. Lê você aí o resto, por favor. Quem quer isso? Quem deseja isso? Será feliz e próspero. Eu gostaria muito que você abrisse seu coração. Eu acredito, sabe, no tempo da oportunidade. Eu acredito nos portais. Eu acredito porque eu vejo isso continuamente. Eu vejo quando pessoas agarram a oportunidade que Deus está dando de virada. Agarram a oportunidade para viver um outro tempo, um novo tempo. Eu vejo isso acontecendo continuamente e isso me dá mais autoridade, cada vez mais autoridade para falar a esse respeito. E tem um portal de oportunidades aberto, uma janela de oportunidades abertas. Deus, Ele quer fazer, e toda vez que Deus quer fazer, Ele fala antes do que Ele quer fazer. É como ontem, essa abundância, essa onda de abundância, é uma onda de abundância que Deus quer derramar sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Deus quer que aquilo que não é comum na sua vida se torne comum. Deus quer que chegue um momento na sua vida que você pare de fazer cálculo, que você pare de contar, e daqui a pouco eu vou mostrar um versículo poderoso para você a esse respeito. Sua esposa será como a videira frutífera que floresce em seu lar, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o... E como é temer a Deus? Temer a Deus é ter medo de Deus ou reverenciá-lo? Nós reverenciamos a Deus. Nós amamos a Deus. Nós fazemos ou deixamos de fazer por amor a Deus, porque confiamos nele. Olha que coisa linda. 2 Samuel 5,10, ele se tornou cada vez mais poderoso. Diga comigo, ele se tornou cada vez mais poderoso. Diga, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava... Por que ele se tornou poderoso?
Por que ele se tornou poderoso? Porque o Senhor estava com ele. Porque quando Deus está na vida de uma pessoa, quando Deus está com uma pessoa, essa pessoa se torna poderosa. Há uma unção sobre a vida dela. Ela rompe, existem pessoas, de quem está falando aqui? Você sabe ou não? Sabe quem é esse personagem ou não? Diga Davi. Era o mais improvável. Era o menor na casa do pai. Mas o que se tornou mais poderoso. Por quê? Porque Deus era com ele. Deus era com ele. Davi tinha êxito, diga comigo, Davi tinha êxito em todos os seus, o quê? Todos os seus? Pois o Senhor, por que ele tinha êxito em todos os seus empreendimentos? Sabe, eu falei uma coisa ontem, bastante séria. E eu falei com base no que eu acredito, no que eu vivo. Eu já vi gente muito mais capaz do que eu, com muito mais conhecimento do que eu, com uma teologia mais refinada, mais profunda do que a minha, porque a minha teologia é uma teologia da fé. Viu? A minha teologia não é histórica. A minha teologia é uma teologia da fé, porque eu não quero saber aonde Deus esteve, aonde Ele pisou. Eu quero saber aonde Ele está agora, o que Ele está fazendo agora. Porque adianta para você saber aonde Ele passou, por onde Ele pisou? Adianta? Resolve? Sim ou não? Adianta simplesmente você saber em que época, que data foi? Adianta? Sim ou não? Eu quero saber onde Ele está agora, o que Ele está fazendo agora, para onde Ele está se movendo agora, o que Ele vai fazer agora. E o que Ele vai fazer agora eu quero fazer parte. Eu quero que Deus me inclua nos projetos dEle. Eu quero fazer parte dos projetos dEle. É isso que interessa. Porque você fica preso em história. Então, agora recentemente eu atendi uma pessoa que é teólogo, é coach não sei o quê, é formado, mas não sei o quê, pós-graduado não sei o quê. Currículo top. Escreveu um livro, mais um outro livro, mas currículo top. E eu tive que socorrer ele, por quê? Porque a teologia dele é teórica. E a minha é da fé. A melhor teologia que existe é a teologia da fé. É você acreditar. É você viver. É você ousar. É você colocar em prática. Essa é a melhor coisa que tem. Se está escrito, eu acredito. Sempre que os comandantes dos filisteus atacavam, Davi era, diga comigo, mais bem-sucedido contra eles que todos os outros oficiais de Saul. Assim o nome de Davi se tornou muito famoso. Mas por quê? Por quê? Por quê? O Senhor estava com ele. Esse era o ponto forte. E aí, olha que coisa incrível. Josafá o Senhor esteve com Josafá. Porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, diga comigo, de Davi, seu pai. Mas Davi não era pai dele. Davi não era pai dele. Josafá não era filho de Davi. Mas, quando Josafá, ele não tinha em quem se modelar. O pai dele não foi um exemplo. Ele se modelou em Davi. Olha que coisa incrível. Ele não tinha o exemplo para seguir. O exemplo era negativo. Então, por que ele prosperou? Volta o versículo, por favor. Está simples. Estou te contando história não, tá? Estou dizendo a você, você pode se modelar, você pode não ter tido exemplo, você pode ter sido criado numa pocilga. Você pode ter sido criado no pior lugar. Você pode se modelar.
Você pode olhar exemplos e dizer, é esse modelo que eu quero, é esse exemplo que eu quero seguir, é esse exemplo de fé, é esse exemplo de homem, é esse exemplo de pessoa, é esse exemplo de vitorioso que eu quero. O Senhor esteve com Josafá porque, diga comigo, ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Ele se modelou em Davi. Por que ele foi abençoado? Ele olhou, Davi foi vitorioso, Davi agradou a Deus, Deus honrou Davi, Deus era com Davi em tudo que Davi... Eu vou andar nos caminhos desse cara. Eu vou fazer o que ele fez. E aí, quais foram os resultados disso? Não buscou os Balaíns, pelo contrário. Buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, de modo que ele teve, diga comigo, riquezas e grande, o quê? Abundância. Por quê? Ele andou nos caminhos de Davi, ele se modelou. O exemplo de Davi, Davi acertou, Davi foi um vitorioso. Eu vou seguir os exemplos dele. Os mesmos passos. Nós podemos fazer a mesma coisa. É você parar e dizer assim, é o que eu pergunto para vocês continuamente, tem alguém que você é um exemplo para você? Tem alguém para você se modelar? Tem gente que tem a fé que você gostaria de ter. Tem gente que tem o caráter. Tem gente que é o exemplo de homem, de mulher, de comprometimento, de fé. Eu vou seguir os passos, vou seguir o caminho. O mesmo exemplo, porque eu quero colher os mesmos resultados. O que nós ouvimos continuamente? Eu cheguei na igreja, ouvi o testemunho do A, do B, do C, do D, eu acreditei que eu também poderia viver. Que eu também, mas o que essas pessoas fizeram? Quais foram as atitudes dessas pessoas? Qual é a atitude dessas pessoas? O coração deles se tornou ousado, diga comigo, o coração deles se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor. Está faltando isso em muita gente. Ousadia em seguir os caminhos do Senhor. Ser ousado. O que abre as janelas dos céus? Dar e oração. Diga, dar e oração. As dádivas retornarão em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante, derramado sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Quanto eu acredito nisso? Quanto eu creio nisso? O terror do Senhor veio sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Quer dizer, tinham medo. Alguns dos filisteus trouxeram presentes a Josafá, prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso, construiu fortalezas e cidades armazéns em Judá. Cidades armazéns. Empreendeu muitas obras nas cidades. Diga comigo, empreendeu muitas obras. Na cidade de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Tudo isso por quê? Porque ele se modelou em Davi. Você sabe, diga assim, mas diga com fé. O que não é comum na minha vida vai se tornar comum. A gente passa pela fase, quem já viveu a fasezinha de ter que ir no mercado com a calculadora? Não vou perguntar quem está fazendo isso até hoje, porque é administração, bispo. Mas eu não estou falando só de administração, estou falando de
necessidade mesmo. Quem já fez aquela comprinha, a hora que você viu que ia passar, teve que ir lá devolver um pouquinho, porque para não passar vergonha no caixa. Quem já passou por isso? Muita gente também já passei por isso. Muitas vezes. Então, você sai dessa medida. Você vence essa etapa. Só que a bênção de Deus sobre a vida de uma pessoa, ela pode ser algo tão grande, tão poderoso, tão extraordinário, que ultrapassa todas as medidas que você possa imaginar. Eu vou provar isso para você. No tempo de José, no Egito, Deus deu uma visão tão poderosa e graça, favor, abençoando, honrando, que a Bíblia diz, leia isso aqui comigo, assim José ajuntou muitíssimo cereal. Como o quê? Era tanto, até perder a conta. Diga comigo, porque ia além das medidas. Não tinha como contar. Não tinha como contar. Foi um fluir tão grande, foi uma fluidez tão grande, tanta abundância. Sabe a onda de abundância? Sabe a onda de abundância? E foi tão grande que chegou um momento que ele parou de contar. Ele não tinha mais como contar. Ele não conseguia contabilizar. Que ele foi produzindo tanto cereal, que virou como areia. Acima das medidas. Imagina que coisa incrível. São tantas vendas, tantos negócios, tantos clientes, tantas bênçãos, que eu não sei mais, eu não consigo mais contar onde começou, onde vai parar. É tanta abundância, que eu perdi as contas. Diga assim será na minha vida. Diga, será tantas bênçãos, que eu não vou conseguir contar. É um fluir, é uma fluidez. Aleluia, como é feliz aquele que teme a Deus. O Senhor, quem tem prazer em obedecer seus mandamentos, como é feliz aquele que... De novo, é outro, tá? Como é feliz aquele que teme a Deus, que tem prazer em obedecer seus mandamentos. De Deus não é prisão, meu filho, é liberdade. O mandamento de Deus não é prisão, é liberdade. Te faz livre, te faz próspero. Você pode ir, você pode vir. A bênção de Deus faz com que você possa comer o que quer, não o que dá, vestir o que quer, não o que dá, andar no carro que quer e não no que dá. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida. E os seus descendentes serão abençoados. Na sua casa, diga comigo, na sua casa, há muita riqueza. Diga, e ele é sempre bem sucedido. Toma posse, diga assim, na minha casa haverá muita riqueza. Diga, e eu serei sempre bem sucedido. Em nome de Jesus. Puxa vida. Mas vem cá. Você está repetindo, mas você acredita? Aí é que está. Você está repetindo. Mas isso tem que estar dentro de você. Você tem que estar o tempo todo declarando. Você tem que estar profetizando, você está recebendo a mensagem, você está recebendo a palavra. Você tem oportunidade de viver isso, de dar os passos, porque muitas vezes a palavra vem com direção para você. A semana passada nós ouvimos um testemunho aqui que nós
enxugamos um pouco aquele testemunho, que foi, o contexto do testemunho é bem bonito. Testemunho do casal, que ele tem oficina, ela tem a confecção, quem lembra? Olha que coisa incrível. Como é que você vive seus sonhos? Você sabe como ele começou a trabalhar por esse sonho? A princípio ele nem tinha esse sonho porque ele não achava que era para ele. Né? Nós ouvimos o quê? Ele não gostava nem de testemunho. Ele não gostava de ouvir testemunho na igreja. Porque os testemunhos incomodavam. Né? Os testemunhos confrontavam com a realidade dele, e não só a realidade financeira, mas a realidade espiritual, a passividade, o conformismo. Mas a palavra foi entrando dentro dele. E aí, um dia, ele conversando com o pastor falou, mas por que você não monta oficina? E ele começou a trabalhar, fazer bico, continuou trabalhando no que ele trabalhava, começou a comprar as ferramentas, se preparar para o sonho. Sabe aquela coisa assim, quem tem um grande sonho aqui, por favor? Sabe, tem gente que diz assim, eu não estou fazendo o que é o meu sonho, o que eu gostaria de fazer, mas o que eu faço? É isso aí. Você trabalha no seu trabalho hoje e trabalha paralelamente no seu sonho. Qual é o seu sonho? Você vai construindo isso paralelamente. Você começa a investir nisso paralelamente. O que ele fazia? Ele fazia bicos e mais bicos, bicos e mais bicos, e juntava o dinheiro do bico, começou a comprar as ferramentas dele. Se preparando para o momento que ele ia abrir o negócio dele. Aí você olha hoje, né, pessoas tão simples que ganhavam R$1.700 de salário. Hoje, andando no carro dos sonhos, 0. Tem 4 carros, construindo a casa dos sonhos, num condomínio fechado, com piscina, viajando, indo para resort. Né? Bonitinho demais. Porque não vivia isso. Não tinha, essa não era uma realidade. Mas hoje é. Hoje é uma realidade. Hoje já, aquilo que não era comum, já está se tornando comum. Diga comigo, a luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. A luz brilha na escuridão. A Bíblia diz o seguinte, tu és grande, é poderoso. Repita isso comigo, tu és grande, é poderoso. Diga glorioso, esplêndido. Diga majestoso. Tudo que existe, diga no céu e na terra, pertence a ti. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. O supremo governador de tudo, ele governa sobre tudo. Diga comigo, toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com teu poder e a tua força. Diga com força agora, diga aí, podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora toque você e diga, eu sou essa pessoa. Diga, eu acredito nisso. Diga, eu sou essa pessoa que Deus pode e vai tornar grande para a honra e a glória dele. Acredite, declare isso, profetize isso. Fale, não seja só ouvinte. Fale, declare, profetize. O mundo espiritual está ouvindo, Deus está ouvindo. Deus está ouvindo o que sai da tua boca.
assim como o inferno. Deixa o Espírito Santo incendiar a tua vida, viva uma fé incendiada pelo Espírito Santo, não uma vida incendiada pelo mal, como diz Tiago. Você tem que viver incendiado pelo Espírito. Quando você percebe que a sua fé está esfriando, se levante, não, eu vou botar fogo na minha fé, eu vou incendiar a minha fé, porque eu dependo dela. Você depende muito mais da tua fé do que do teu currículo, viu? Você pode ser um bom... Eu estou falando, tem dia semana passada. Tem dia a semana passada. Currículo muito superior ao meu. Mas é só o teórico. Você precisa de graça, você precisa de favor, você precisa de coração. Você precisa de comunhão. Você não precisa saber o que Deus fez. Você precisa acreditar no que Ele está fazendo agora. Entendeu? E nós estamos lendo aqui para saber o que Ele fez e a Bíblia diz que Ele faz de novo. No nosso tempo, na nossa época, as mesmas obras. Nós falamos ontem, Ele é o mesmo hoje, ontem e... Só que você não pode ser. Você tem que crescer. Tem gente que vive essa mentalidade. É o mesmo hoje, ontem e eternamente. É o mesmo, não mudou nada. Era incrédulo, continua incrédulo, falava de forma negativa, continua falando de forma negativa, era pessimista, continua sendo pessimista, é o mesmo, não mudou nada. É o mesmo reclamão, o mesmo murmurador. O que mudou? Nada. E precisa mudar. Não diga, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos me ajudaram, ou ajuntaram para mim toda esta riqueza. Diga comigo, mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus. Diga, pois é Ele que dá o quê? É Ele que dá capacidade para produzir riquezas. Deus capacita. Deus capacita. Quando Ele capacita, Ele favorece. Você tem favor. Amém, pessoal? Amém. Sabe, esse pequeno, esse grande, Deus pode tornar grande qualquer pessoa. Nós temos visto isso acontecer continuamente. Deus levantar gente improvável. Deus levantar gente que antes do Senhor só vergonha, só humilhação. E hoje são pessoas vitoriosas, são cabeça, são pessoas respeitadas. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com meu grande poder e com meu braço estendido. Termina a leitura você. Então, querido, é tudo dele. É tudo dele. Ele dá a quem Ele quer. Ele tira da mão de quem Ele quer e coloca nas mãos de quem Ele quiser. Ele tira das mãos de quem Ele quiser e coloca nas mãos de quem Ele quiser. São portais de oportunidades. Deixa isso entrar. Pois o que tu, Senhor, abençoas, diga comigo, abençoado está para sempre. Se permanecer. Então, não vai nessa onda que uma vez salvo, sempre salvo. Não. A Bíblia diz, eu estou com você enquanto você está comigo. Se você me deixar, eu te deixarei. É assim que funciona. Então, eu preciso saber em quem eu acredito. Se eu vou acreditar em Deus
ou eu vou acreditar nas mentiras do diabo? A Bíblia diz assim em João 8,44, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso. Diga comigo, e pai da mentira. Então, o diabo, ele coloca toda a força para nós vivermos enganados, cegos, perdidos, atolados em miséria, através do controle da nossa mente. Esse é a fonte de controle. Através do controle, ele nos quer cego. Essa cegueira provém de onde? Da incredulidade. E olha o que a Bíblia diz, diga comigo, o Deus deste mundo cegou, mas o que ele cegou? O que ele cegou? A mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. O cego, ele não vê. O cego, as boas novas estão jorrando, e ele não vê. As boas novas estão jorrando, gente está vivendo, gente está desfrutando, a palavra está se cumprindo e ele não vê. Não entendendo a mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cego de entendimento. Você vê que tudo é mentalidade. Diga comigo, tudo é mentalidade. Por isso é necessário uma renovação mental, estabelecer a mentalidade do reino, que é próspera. A mentalidade do reino é próspera, é abundante, ela é rica. A mentalidade é vista através da ação generosa. Diga comigo, tolerância, de forma geral, é generosidade. Você é tolerante? Ou você é um intolerante? Olhar o lado do outro é generosidade. Vamos olhar o lado do outro. Ao invés de muitas vezes fazer julgamento, criticar, apontar o dedo, olha o lado. É generosidade. Investir tempo ajudando as pessoas é o quê? É generosidade. Pagar o mal com o bem é o quê? Pagar o mal com? Pagar o mal com? E você sabe que isso não é uma coisa fácil. Nós já fizemos isso algumas vezes, inclusive financeiramente. Inclusive financeiramente. Recentemente nós reunimos a família, vocês, os filhos, vão ofertar na vida dessa pessoa. Vocês vão abençoar, vocês vão plantar. Não, mas que loucura é essa? A pessoa só te fez mal? Eu não tenho controle sobre ela, eu tenho controle sobre mim. O que eu quero colher? Entendeu? E a minha oportunidade de mostrar a minha fé, porque falar de fé é fácil. Viver a fé que é difícil. Fé é uma palavra bonitinha, não é? Fé. Você tem fé. Às vezes a pessoa fala assim, a minha fé. Até o fé dele é mais gostoso que o dos outros. Não é? Porque minha fé. Mas essa fé tem que ser transformada em obras. Então, tratar os outros como gostaria de ser tratado é generosidade. Ajudar nas necessidades e dores é generosidade. Isso é generosidade. São tantas ações
que revela a generosidade, nós poderíamos seguir longe aqui, falando de generosidade. Mas por que nós estamos falando sobre isso? Porque a Bíblia diz, lê em voz alta aqui rapidinho, por favor. Será que vale a pena ser generoso? Sim ou não? O generoso prosperará. A vida do generoso é um mistério. O generoso prosperará. Ele vai ter sempre para ajudar e não vai ser ajudado. Ele vai socorrer. Ele vai suprir. Ele vai carregar, não precisa ser carregado. Qual que é melhor, ajudar ou ser ajudado? Carregar ou ser carregado? Então não reclama quando você tiver que carregar. E não reclama quando você tiver que ajudar. Sempre falo, é muito melhor estar nessa posição. É muito melhor estar nessa posição. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de, como? Através da mentalidade, a mudança da mente. A mente muda, a vida muda. Quando a mentalidade muda, a vida muda. Tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus, porque onde estão os pensamentos, aonde você vai estar. É lá que você vai estar. Por isso que a mente tem que expandir, para a gente ir na direção que a mente está. Senão você não sai do lugar. Que é o que nós falamos na semana passada. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque a sua vida depende dele. Tudo é uma questão de mentalidade. Diga comigo, tudo é uma questão de mentalidade. Se a mentalidade não muda, nada muda. Você é o que você pensa. Nós somos o que nós pensamos. Por que uma pessoa chega lá? Porque a mente dela chegou. Por que uma pessoa conseguiu chegar lá? Porque a mente dela chegou. Você nunca estará acima da sua cabeça. Nunca. Sua cabeça tem que estar lá. Você é o que você acredita. Diga comigo, eu sou o que eu acredito. Diga, eu tenho o que eu acredito. Sua vida é resultado da sua mentalidade. Parece complicado a gente ouvir isso, né? Mas é. E aí a gente pode olhar, e eu gosto de falar sobre isso, porque eu tenho aqui muita história bacana. Efésios 4 diz assim: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e a mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo. Diga comigo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Está alienado da vida que Deus dá. Totalmente alienado. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se, diga comigo, de sua antiga natureza. Diga aí, de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Você sabe que, quem são as mulheres que estavam aqui no trabalho das mulheres? Achei que vocês iam fazer assim, uhul! A mulherada deu um banho em nós, viu?
Oh, Jesus amado, eu estou chamando a atenção de vocês, viu, homens? Mano, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou dizer, ó, presta atenção no que eu vou falar, tá? Para os homens. Nós somos, a Bíblia diz, um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Você sabe que no tempo do Egito, da devastação, da miséria, todo mundo perdeu tudo. Todo mundo, perderam tudo. Foram perdendo aos poucos. Perderam dinheiro, depois os rebanhos, depois as propriedades, depois já foi trabalhar para sobreviver. Sabe quem foi os únicos que não perderam? Os sacerdotes. Então, ou vira sacerdote, ou vai ser mais um na multidão. Foram os únicos que não perderam. Não tocaram nas propriedades do sacerdote. Próximo trabalho de homens, nós falamos mais sobre isso. Agora eu vou te esperar aqui. Agora eu sei que vem. Dinheiro por tudo responde, meu filho. O que eu estava falando antes? Não, das mulheres, isso, por causa disso aqui, ó. Livre-se da sua antiga maneira, do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Antigo, livrem-se dessa antiga. Desde que o Espírito renove seus pensamentos, desde que o Espírito renove o quê? Então, eu estava conversando com a minha esposa, e ela estava compartilhando comigo, inclusive, acho que foi compartilhado aí no trabalho com as mulheres, sobre aquele programa americano, o Esquadrão da Moda, né? Que eu não sei, nunca assisti esse programa, mas eu achei bastante interessante o que ela compartilhou. Então, as pessoas, é mais ou menos assim, se eu falar alguma coisa errada é do jeito que eu entendi, tá bom? Mas o que conta aqui é o objetivo da mensagem. Então, as pessoas participam de um programa que os especialistas ali na moda, como é que fala lá, os estilistas, vêm para dar um up na pessoa, para mudar o estilo dela, para tirar da vida dela aquilo que não serve mais, aquilo que não é adequado, está fora de moda, é coisa ultrapassada, coisa velha. E para quem já assistiu esse programa? Meu Deus. Então vocês sabem como é que é. Aí, quando começa a tirar as coisas velhas que as pessoas estão apegadas, que são coisas ultrapassadas, que já não deveria mais estar usando aquilo, não deveria mais fazer parte da vida dela, diz que elas ficam descontroladas, umas começam a chorar, quer abandonar o programa, chora, diz que estão arrancando tudo delas, que não quer ficar mais nesse programa, isso por causa de uma peça de roupa. E agora despir da velha maneira de ser, da velha mentalidade. Já parou para pensar? Se uma peça de roupa, que é um negócio que já está ultrapassado, que a pessoa nem deveria estar usando isso, já deveria ter despachado, virado pano de chão. Outras deveria ter doado. A pessoa chora, a pessoa dá piti, se desequilibra emocionalmente, diz que está arrancando tudo de mim. Isso que dizem que ela vai ganhar um guarda-roupa inteiro novo. Ela não foca no novo, ela foca no velho. Não é triste isso? Então, quando o Senhor nos ensina, revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa com Deus. Quando Deus te ensina isso, é porque Ele tem tudo novo para você. Se não sair o velho, a Bíblia diz que o novo não entra. Tem que tirar o velho para entrar o novo. Imagina, a pessoa vai ganhar um guarda-roupa novo, mas está o guarda-roupa cheio de trem velho lá. Onde vai colocar?
E é capaz de ela estar tão apegada no velho que ela vai jogar fora o novo. Ou vai doar o novo para os outros. Não é verdade? Hã? O Nelson é assim? Botar a mão na tua cabeça e fazer uma oração forte. É isso? Não entendi. Não. Ela já está querendo despachar o velho. Querendo um marido novo. Está amarrado, né? Comeu o filé, agora rói o osso também. Não é verdade? Né, Nelson? Você também tá agora, né? Comeu. Agora fica com o osso também, né? Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado, o quê? Toma posse, filho. Ó, posse e propriedade. Diga comigo, posse e propriedade. Se você anda num carro que não está no seu nome, ele não é seu. Você está só com a posse dele. Você não tem a propriedade dele, você só tem a posse. Se você está se você anda num carro financiado, você não é dono dele. Ele está no nome do banco. Na hora que você pagar, ele vai para o teu nome. A qualquer momento, se você não pagar, ele te toma. Você só está na posse. Mas, biblicamente, nós já somos proprietários. Já foi nos dado. Agora, o que eu preciso fazer pela fé? Tomar posse. Eu preciso tomar posse disso. Eu preciso crer nisso. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de... E a mente de Cristo é escassa? É miserável? A pessoa pode dizer assim, é possível ser um imitador de Cristo? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Por isso que essa mente passa por essa transformação. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque quando você olha para as mudanças, o quanto você mudou, o quanto você evoluiu, você fala, obrigado, Jesus. Eu não acredito que eu tinha essa mentalidade. Eu não acredito que eu era desse jeito. Meu Deus do céu, que vergonha do passado. Você tem vergonha do teu passado ou lembra dele com orgulho? Você sabe que eu sempre falo sobre isso. Você sabe por que eu consegui incutir nos meus filhos o caráter que eles têm? Porque eu nunca tive a coragem de gabar do meu passado para eles. Porque eu não tenho orgulho do meu passado. Eu não tenho orgulho do passado que eu tive. Sabe essas coisas bobas que as pessoas falam, seu pai pegou todas, seu pai saiu com todas as menininhas e tal. Nunca tive coragem de falar disso com vantagem para eles. Ensinei diferente. Falei, fiz, me arrependo, não vale a pena. Se eu pudesse fazer com vocês, eu faria. Se eu pudesse voltar lá atrás e fazer com vocês, eu faria tudo diferente. Porque é um tempo perdido, jogado fora na vida. Então, se nós estamos em Cristo, o Espírito habita em nós. E Ele é capaz de nos moldar a cada dia, se nós permitirmos. Essa mente muda. A Bíblia diz assim, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Faz o quê? Ser igual você não vai conseguir, mas a gente começa imitando. Às vezes eu falo para as pessoas, você sabe imitar? Então imita. Daqui a pouco vai fazer parte de você. Sejam meus imitadores como eu sou imitador de... Paulo falando. Passei a imitar a Cristo. E aí isso se torna parte de você. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. A mesma de Cristo. Diga comigo, uma mente livre é uma vida livre. Quem quer ser livre? Fique em pé, por gentileza.
Pega o teu propósito. Segura o teu propósito. Essa janela de oportunidade, esse portal, está aberto. Essa onda de abundância, essa onda de abundância. Nós falamos ontem, né? Abundância vem do latim abundarem, recobrir, tapar, inundar, erguer-se como uma onda. Abundar, que significa transbordar. Diga comigo, abundância é grande quantidade, quantidade que ultrapassa as necessidades, condição de vida da qual os recursos disponíveis ultrapassam as necessidades, é fartura. Grande quantidade de coisas que cai, jorra, abundeza, abundidade, fartura, profusão, torrente, opulência, exuberância, fertilidade, abastança. Isso é abundância. Abundância é o contrário de escassez, de pobreza, insignificância. Quem imaginaria que abundância tem relação com a palavra onda, que é o que Jesus veio para trazer, essa onda de abundância. Uma onda gigantesca. Tem uma onda gigantesca de abundância que o Senhor veio para trazer. Derramar sobre nós. Nós falamos no grego é perisson, que significa muito além da medida. Diga comigo, muito além da medida. Uma quantidade abundante, tão abundante que chega a ser mais do que era de se esperar ou antecipar. Significado de prosperidade. Prosperidade é o estado ou qualidade do que é próspero. Ou seja, bem-sucedido, feliz e afortunado. Uma pessoa realizada, com uma vida completa, ausente de necessidades. Diga a palavra, ausente de necessidade. Não, tudo suprido. Tudo suprido. Só que tudo isso começa internamente. Tudo isso, uma mente próspera, um espírito próspero, emocional, espiritual, que leva aos resultados físicos e materiais. No hebraico significa shefá, é abundar, abundância. É lindo isso. É lindo. Deus tem essa onda de abundância. Deus quer derramar sobre a tua vida quantidade excessiva, mais do que o necessário. Deixe isso entrar. Está na hora de romper, sei lá, o que você viveu, por onde você passou, o que você ouviu. Está na hora de romper com isso. Está na hora de pensar diferente, pensar com a mente de Cristo, falar diferente, falar a língua da fé. Que o seu linguajar seja um linguajar de fé. Que a palavra esteja na sua boca. O Senhor falou a Josué, você quer prosperar, você vai entrar e tomar posse da terra prometida, mas não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite. Não deixa de declarar. E você vai viver essa abundância. Você vai desfrutar dessa quantidade excessiva, mais do que o necessário. Vai chegar um momento que você vai perder a conta, não tem mais como contar. Olha que coisa linda, acredite nisso. Vai chegar um momento que você não vai conseguir contar. Se perguntar para você assim,
olha, quanto você está faturando, você vai falar mais ou menos por cima. Quantos clientes você já tem, você não vai saber falar de cabeça. Não é poderoso isso? Sim ou não? Quantos clientes você tem? De cabeça eu não consigo te falar. Eu já perdi as contas. Deus pode. A bênção do Senhor estava sobre a vida de José de tamanha forma que Deus foi uma fluidez, foi uma onda poderosa de prosperidade e abundância. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos. Vem Josafá seguindo os passos de Davi, vivendo a mesma glória, a mesma prosperidade, a mesma abundância. É uma questão de espírito. Então está na hora de tomar posse disso. Só que precisa mudar a mentalidade. Deem e receberão. Deem e receberão. Mas você nunca vai receber na mesma medida. Porque a medida de Deus, a matemática de Deus é diferente da nossa. Com a mesma medida, o padrão de medida que adotar será usado para medi-los. Está na hora. Está na hora de desenvolver uma mente abundante. Está na hora de você começar a declarar sobre a tua vida. Você profetizar sobre a tua vida, a minha vida, o meu futuro. Vamos lá, diga comigo, o meu futuro. Diga, é de abundância, de total abundância. Diga, o meu futuro é de quantidade excessiva, muito mais do que é o necessário. Eu creio. Diga, eu vou perder as contas. Diga, o que não é comum vai se tornar comum na minha vida. O que não é natural vai se tornar natural. Em nome de Jesus, declara sobre a tua vida. Declara, profetiza, faça declarações poderosas. Desenvolva a mente, o vocabulário de Cristo. Cristo nunca disse, eu não posso, eu não consigo, isso não tem jeito, não tem como, não pode acontecer. O Senhor sempre disse, ensinou a falar por fé, tudo é possível aquele que crê. Eu acredito. Está na hora de você tomar posse. Está na hora, porque você talvez tenha propriedade, mas você ainda não tomou posse. É seu, mas você não tomou posse. Acredite e declare em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus restauração total na minha vida, abundância total na minha vida, quantidade excessiva, mais do que é necessário. O meu futuro é de grande abundância. O meu futuro é de grande prosperidade. Em nome do Senhor Jesus, a minha mente é uma mente renovada. Declara que a tua mente é uma mente renovada. Você tem uma mente renovada. Diga, eu tenho uma mente que é um celeiro. É um celeiro de ideias poderosas. É um celeiro de ideias criativas, incríveis. É um celeiro. A minha mente é um celeiro. Em nome de Jesus, declara com fé, libera essas palavras. O meu futuro é de abundância, o meu futuro é de glória, é de grande prosperidade, é de riqueza, quantidade excessiva. Eu vou perder as contas. Vai chegar um momento que não vai dar para contabilizar, não vai dar para fazer contas, porque vai exceder, a medida vai exceder. Você vai ter para você vai ter para o reino, você vai ter para ajudar pessoas, você vai ter para investir abundantemente. Declara, profetiza em nome de Jesus. Declara, você é essa pessoa, esse pequeno que Deus pode tornar grande e forte. Você é esse pequeno. Diga, eu sou esse pequeno que Deus vai tornar grande. Eu sou esse pequeno que Deus vai tornar grande e forte. Eu sou, eu creio. Eu sou esse que Deus vai capacitar para produzir riquezas. Eu acredito. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, abençoa o teu povo. Unja, meu Pai, mentes aqui. Unja, meu Pai,
derrama dessa unção, meu Pai, dessa onda de prosperidade, derrama, Senhor, dessa onda de prosperidade, derrama, Senhor, eu profetizo essa onda de prosperidade e abundância, a abundância sendo derramada sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, que haja mudanças aqui hoje, mudança de mentalidade, mudança de padrão, de comportamento, que haja uma mudança, em nome do Senhor Jesus. O pai da mentira é o diabo, mas nós cremos na verdade, naquilo que nós cremos, é o que nós vamos viver, nós acreditamos na verdade, nós acreditamos no que o Senhor nos chamou, para viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida poderosa, uma vida extraordinária. Abençoa, Senhor, capacita, meu Pai, eu quero um povo vitorioso, eu quero um povo que vai além, Senhor, eu quero um povo que vive coisas grandiosas, poderosas, incríveis, sobrenaturais, em nome de Jesus. Acredite, é você. Peça a Deus, unja a minha mente, Senhor, unja a minha mente, Senhor, eu quero uma mente ungida, que a tua mente seja um celeiro de ideias, um celeiro de projetos poderosos, um celeiro de empreendimentos poderosos. Todos os empreendimentos de Davi, ele tinha êxito, você vai ter êxito nos teus empreendimentos, porque Deus é com você, não é o que você tem, é se você tem Deus, não é o que você tem, é se Deus está na tua vida, esse é o ponto forte. Então peça a Deus que unja a tua mente, diga a Deus, eu quero uma mente renovada, eu quero uma mente renovada, eu quero uma mente ungida, Senhor, eu quero uma mente ungida, me dê uma mente ungida, Senhor, eu quero essa mente, que seja um celeiro fértil, de ideias, projetos incríveis, poderosos, Senhor, eu quero essa mente, meu Pai, em nome de Jesus. Coloca a mão na tua mente, por favor. Diga sim a Deus, de todo teu coração, Senhor, eu quero a minha mente renovada. Diga, Senhor, faça da minha mente um celeiro de ideias poderosas. Diga, de projetos poderosos. Diga, Senhor, eu quero a renovação da minha mente. Eu quero ter a tua mente. A mente do Senhor é ilimitada, e eu quero essa mente ungida, eu quero essa mente poderosa, porque eu sei aonde a minha mente for, é onde eu estarei. Diga, Senhor, unja a minha mente. Diga, eu quero ideias, eu quero projetos. Diga, eu quero criatividade, e eu quero a unção para realizar, eu quero poder para realizar. Diga, Senhor, eu quero, e o Senhor pode me dar. Diga, Senhor, eu acredito no que está escrito que o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga, e eu creio que eu sou essa pessoa, eu sou pequeno, que o Senhor pode tornar grande. Eu creio, Senhor. Diga, me capacita. Está escrito que o Senhor é quem dá poder para adquirir riquezas. Diga, Senhor, me dê poder, me dê capacidade para produzir riquezas, como está escrito na tua palavra. Diga, Senhor, unge os meus olhos, me dê olhos ungidos, que eu possa enxergar o que a grande maioria não enxerga, que eu veja além, muito além. Diga, Senhor, unge os meus ouvidos, eu quero ouvidos ungidos, que ouve a tua voz, que entende o que o Senhor está falando, que discerne o que o Senhor está falando. Diga, Senhor, unge as minhas mãos. Diga, faça das minhas mãos abençoadas, mãos consagradas, mãos benditas. Diga, onde eu tocar, vai prosperar. Diga, o que eu colocar nas mãos, ainda que tenha tudo para dar errado, vai dar certo. Diga, Senhor, unge os meus pés. Diga, onde eu pisar, diga, eu vou conquistar, como está escrito na tua palavra. O Senhor disse,
O Senhor disse aos heróis da fé: todo lugar que pisar com a planta dos seus pés, esse lugar será seu. Diga: eu creio nisto. Diga: Senhor, me dê uma mente abundante, fértil. Diga: Senhor, eu quero uma mentalidade de prosperidade. Diga: me liberta de qualquer sentimento, pensamento de escassez. Diga: me liberta. Eu quero essa mentalidade rica, abundante, próspera, porque eu creio que eu posso e vou viver essa abundância, essa onda de abundância. Diga: essa janela de oportunidade, eu passo por elas, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu não terei como contabilizar todas as bênçãos, vão ultrapassar as medidas, não para a minha glória, não para a minha honra, mas para a honra e a glória do teu santo nome. Segura o teu projeto no teu coração. Acredite nisso. É a graça e a unção, o poder de Deus sobre a tua vida. É a unção de Deus sobre a tua vida. Deixa Deus ungir tua mente. Deixa Deus te renovar a tua mentalidade. Ele vai capacitá-lo para ir muito além. Tem coisas que não são comuns que vão se tornar comuns. Tem coisas que não são naturais e vão se tornar naturais na tua vida. José produziu tanto que ficou como o cereal, virou como areia, que era impossível, ultrapassou todas as medidas. Ultrapassou todas as medidas. Não limite o poder de Deus. O que Deus tem para fazer na sua vida vai ultrapassar todas as medidas. Acredite nisso. Vai ultrapassar todas as medidas. Para a glória dele, vai ultrapassar todas as medidas. Vai ultrapassar. Não aceite servir a um Deus tão grande e viver algo escasso, miserável, debaixo da escassez, da vergonha. Não. Desenvolva uma mentalidade generosa. Duas coisas que atraem essa prosperidade, essa abundância para a tua vida: dar e a oração. Dei e receberão. Aprenda isso. Seja generoso. Desenvolva a mentalidade da generosidade. O generoso prospera. Deus vai fazer na sua vida muito além. Mas tem propósito. E você precisa entender que tem propósito nisso. Você foi chamado para fazer parte de um grande propósito. De um grande projeto. Se coloque nele. Porque não tem como dar errado. Tudo é dele. Ele levanta quem ele quer. Ele exalta quem ele quer. Ele coloca nas mãos de quem ele quer. Toma posse. Talvez você já tenha propriedade e não tenha posse. E nem sabia que tinha propriedade. Mas está na hora de você ter a propriedade e a posse de tudo que o Senhor conquistou na cruz por você. Tudo. Você é herdeiro. Se vocês são de Cristo, a Bíblia diz, vocês são herdeiros da promessa, da aliança com Abraão. Levante as tuas mãos e o teu projeto, e eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo essa onda poderosa de favor. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que Deus te levante de forma incrível, sobrenatural. Eu declaro que na sua vida o que não é comum vai se tornar comum, o que não é natural vai se tornar natural.
Eu declaro em nome do Senhor Jesus que você tenha em quantidade excessiva muito mais do que o necessário, porque você vai ter para você vai ter para o reino, você vai ter para abençoar a vida de pessoas, você vai ser um construtor do reino, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, essa onda poderosa, essa onda de favor, essa onda de abundância, em nome do Senhor Jesus, e eu declaro que Deus derrame sobre a tua vida que ultrapasse todas as medidas, em nome do Senhor Jesus. Será impossível, de cabeça você não vai ter como falar, de cabeça você não vai ter como contabilizar, não terá em nome do Senhor Jesus, porque vai ultrapassar todas as medidas. Eu declaro teus projetos, em nome do Senhor Jesus, materializados, em nome de Jesus. É o que eu profetizo sobre a tua vida, é o que eu declaro sobre a tua vida. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Para Jesus, bem forte.